tem aqui. Esse papo está bem a fim de fazer, legal ver o auditório lotadão, assim, gostoso, pra gente começar esse papo. Eu sou o Ricardo Rodrigues, da agência Let's Gig, o Festival Contato, o Espaço Cultural Gig. Não vou estender apresentando todos, porque cada um vai se apresentar daqui a pouco, mas demais montar essa mesa diversa aqui, para a gente falar de um assunto bem quente, que na verdade a gente parte da negação, que o produtor não é canivete suíço, porque na verdade todos nós somos, isso é o que a gente tem feito o tempo inteiro. E aí aqui a gente vai provocar um pouco para entender as especialidades que cada um tem trabalhado e como isso pode, talvez trazer algumas mudanças. Eu fiz uma apresentação bem rapidinho para vocês, só para mostrar um pouco qual é a ideia da provocação mesmo desse papo. Deixa eu entrar aí umas imagens só para ilustrar os nossos desafios. Isso, é isso aí. Bem, a ideia básica é algo que todo mundo que está aqui sabe muito bem, a gente quer questionar mesmo, que é para a gente desenvolver uma carreira de qualquer artista, ele tem que pensar em todas essas funções. São muitas, aqui estão só algumas, provavelmente deve ter mais um monte que nem estão listadas aí. Por menor que seja a banda, ela em algum momento vai pensar, ou pelo menos deve, refletir sobre alguns desses pontos. Não é porque minha banda está começando que eu não vou pensar em internacionalização, que eu não vou preocupar com a iluminação, ou com o figurino, ou que eu não vou me preocupar em ter alguém cuidando da minha imagem, o meu merchan. Qualquer banda vai precisar, a princípio, né, em algum momento refletir sobre isso. E a ideia é que a gente tem tido uma experiência muito louca, que é isso, ser canivete suíço. Muitas vezes é a própria banda, né, a gente ficou durante muito tempo falando do it yourself, a banda fazia tudo, a banda dividia suas tarefas, se preparava ali, dava um jeito, cada um assumia uma coisa, fazia, artista igual pedreiro, ia para a rua, foi toda essa história durante muito tempo, e depois, já inclusive nessa época de profissionalização da cena independente, que eu diria que ali no começo dos anos 2000 ganhou novos momentos. E a gente acha que chega num momento que a gente está muito mais para o do it together, né, que é pegar e juntar mesmo parcerias, criar outras possibilidades para isso. E quando a gente para analisar a nossa evolução e olha um pouco nos mercados internacionais, quem a gente puder depois se debruçar mais sobre isso, vai perceber que na Europa, nos Estados Unidos, funciona muito diferente daqui. A divisão de tarefas é muito mais clara. Nos Estados Unidos é proibido, por exemplo, a mesma pessoa ser empresária e booker da banda, por lei. São questões que tem muito a ser debatido, que eu acho que a gente no Brasil ainda tem muitos passos para dar, mas eu acho que isso pelo menos faz a gente refletir que tem algumas coisas que a gente pode debater aqui. Mas o grande lance é como viabilizar isso. Porque a primeira vez, quando a gente fala isso, precisa de todas essas funções, mas não, no Brasil não rola. Não rola por quê? Porque não tem dinheiro suficiente, ou é porque o costume, a cultura é diferente, né? Mas quando a gente vê, a gente começa a perceber que a gente precisa dialogar para tentar quebrar algumas barreiras. Porque acho que no nosso cenário aí desses últimos anos, né, a gente tem visto exemplos muito bons se consolidando e começando a formar um certo midstream, né, que são esses artistas que conseguem realmente viver da sua música e começar a construir, a partir de seus modelos bem personalizados, cada um teve uma história diferente, né, artistas que hoje estão num patamar que não é tão longe do mainstream e que talvez nem queiram, nem busquem estar no mainstream, né, ou fazer talvez concessões no mainstream, mas que estão muito longe de ser artistas do underground, que tem outros serviços, são artistas que estão vivendo daquilo e conseguindo construir sua estrutura. Então, eu acho que no mínimo bons cases a gente tem diversos nos últimos anos e que a gente tem se espelhado bastante neles para trabalhar. Mas a ideia também é, talvez esse teto que essas bandas tenham chegando ainda seja muito baixo, né? Ou seja, a quantidade de shows, a quantidade de público que a gente tem, né? A gente tem muitas barreiras para ter uma movimentação financeira, inclusive nesse mercado maior, e que mais bandas consigam atingir e se estabelecer dentro desse midstream, né? Só que sem esse canivete suíço, fazendo tudo ao mesmo tempo, talvez fique um pouco difícil. E a ideia aqui é provocar um pouco dentro dessas funções, olhando que talvez a gente possa, como mercado, né, aqui dentro do espaço da CIM é muito bom, que a gente tem vários agentes aqui presentes que fazem diversas dessas funções, né, que a gente aqui consiga debater e talvez tenha coisas que a gente possa começar a mudar mesmo. Das posicionamentos que a gente tem com os próprios artistas, com produtores, e entre nós mesmos. Alguns pactos de sei lá, financeiros, de como porcentagens, de como que a gente ganha, de como valoriza cada um desses trabalhos, para a gente poder dar alguns passos e talvez quebrar um pouco esse teto e a gente chegar no novo patamar.
E talvez isso seja possível de fazer e a gente consiga continuar estruturando. E a ideia, então, é que conhecer um pouco dos trabalhos mais específicos, da experiência de cada um aqui, a gente consiga entender se talvez mais bandas possam ter um grupo maior de pessoas ajudando a realizar todas essas funções, ou não. Né? Ou se não, talvez eu tenha que ficar como está mesmo e isso vai acontecer organicamente. Mas talvez tenha alguns passos que a gente pode dar. Certo? Então é isso. Vamos debater e entrar nesse palco aí. Vamos ver. Eu acho que vou conversar. Vocês querem? A gente nem combinou quem começa. Os boys começam? Verônica vai começar. Acho que é uma boa. Ela é a primeira analista. Alô? Eba. Boa tarde, eu sou Verônica Pessoa, eu sou da Pessoa Produtora, que é uma empresa daqui de São Paulo, uma pequena empresa que trabalha com midstream desde 2009. E dentro da Pessoa Produtora, a gente, como sempre, trabalha ainda hoje muito como canivete suíço. A gente já fez algumas experiências por lá, a gente já teve algumas experiências com diversos artistas desse universo do midstream. A gente trabalha com o Marcelo Genesi desde antes do primeiro disco. A gente trabalhou com o Terno, que é uma banda daqui de São Paulo, desde antes do primeiro disco. Muitos outros artistas passaram por lá, como a Annelise Assunção, Bexiga 70, Curumim, várias pessoas. Coincidentemente, muitos artistas aqui de São Paulo. E é engraçado que quando a gente montou a empresa muito com a ideia de fazer o 360 de um artista que fosse do midstream. Eu tenho uma sócia, que é a Ana Paula Veríssimo, e as duas trabalhávamos em empresas de artistas mainstreams. Assim, a Ana já trabalhou com a Maria Bethânia, com a Maria Rita, a Marina Lima, eu já trabalhei com o Arnaldo Antunes, com uma série de pessoas, e a gente resolveu sair desse lugar para montar a nossa empresa, para a gente entender como era capitanear esse barco, para a gente entender como era fazer o 360 de um artista. Então a gente pegou um artista menor desse midstream e começou a trabalhar nessa forma. Então a forma como a gente aprendeu a capitanear o barco já foi nesse lugar do canivete suíço, já foi fazendo tudo. Né, já foi cuidando de todas as esferas do artista e um pouco descobrindo junto com ele quais eram essas esferas. Então é muito engraçado que eu acho que essa geração de empresários da gente é uma geração que aprendeu colocando a mão na massa, e a gente já aprendeu no momento do mercado em que já estava chegando com muita força esse lugar do it yourself. Porque eu acho que antes da gente teve uma geração, uma turma que veio, que era uma turma de empresários que tinha uma relação com o artista um pouco mais afastada, que era aquela história de o empresário e a gravadora tem esse poder, tem o contato, tem a forma de ganhar dinheiro, e o artista recebia grandes advances e fazia a sua música, e era uma grande diva, ou um grande divo, enfim, e era esse artista. Acho que a geração da gente já é uma geração que chegou no momento em que estava mais casado junto com o artista, em que o artista já vinha um pouquinho para o escritório e a gente já ia um pouquinho para o palco, a gente se metia lá, eles se metiam cá, e a gente foi criando essa forma de trabalho. Criando não, a gente foi experimentando essa forma de trabalho. E é uma loucura, porque não dá pra gente fazer tudo sozinho. E a gente ficava assim, tipo, num casamento entre o artista e o empresário, gerindo tudo ali, fazendo a gestão total. E todas as outras esferas, mesmo que tivesse algum profissional especializado, mesmo que a gente contratasse uma assessoria de imprensa ou que a gente contratasse alguém que cuidasse do autoral, ficava muito na mão da gente. E eu acho que com isso a nossa geração deu uma como é que eu vou fazer? Uma afastada. A gente foi criando pequenas ilhas, assim. Hoje eu tenho vários produtores que são muito parceiros meus, mas que no começo dessa geração, desse tempo de trabalho, a gente estava mais em ilhas, assim, a gente não dialogava tanto, a gente olhava mais de longe o que o outro estava fazendo. Acho que a gente teve uma virada mesmo, e a gente entendeu que não dá para ser canivete suíço, isso todo mundo incorporou. E aí a gente começou a se conectar, começou a trocar um pouco de ideia, os empresários começaram a entender que não dá para fazer tudo, a gente começou a passar coisas de um para o outro, a gente começou a entender quem era bom em quê. Essa pessoa é boa para vender show, essa outra é boa na gestão, essa outra é boa no direito autoral. A gente começou a trocar essas ideias e, consequentemente, trocar as funções. Acho que hoje a gente tem uma rede que trabalha um pouco nisso, mas ainda acho que é uma rede frágil, que a gente precisa fortalecer e que a gente precisa entender melhor essa rede. E
acho excelente essa tua abertura e acho mesmo que a gente tem um problema, mas não tem a solução. Eu sou de uma geração e de um lugar desse midstream que já entendeu que não dá para fazer tudo sozinho, que a gente precisa criar essa rede, que a gente precisa entregar uma parte desse trabalho para alguém especializado. Acho que a gente está começando a fazer isso, mas ainda está fazendo de uma forma um pouco frágil, um pouco incipiente. Acho que a gente vai conseguir amadurecer isso com a experiência de troca, sabe? Porque, mal ou bem, a gente tem isso, né? Eu tenho um artista com quem eu trabalho há muitos anos, e aí é difícil você tirar um pouco daquilo tudo que acontecia dentro da minha empresa e entregar para uma outra empresa fazer o direito autoral, ou editar as músicas, ou vender os shows, ou tudo mais. É uma coisa que é nova, então a gente vai meio ainda entendendo como fazer isso, mas, na minha opinião, é uma coisa extremamente necessária. Acho que a gente, sempre quando eu estava conversando sobre esse tema, as pessoas todas viravam para mim dizendo, quero soluções. A gente não tem a solução específica, mas eu acho que um caminho para a solução é realmente a gente criar essa rede de profissionais. Os profissionais, de alguma forma, já estão capacitados ou estão se capacitando. Eu acho que a gente precisa empoderá-los, a gente precisa dizer, realmente, você cuida do autoral, você cuida do autoral. Você vende o show, toma, você vende esse show. Não segurar tanto, sabe? Eu acho que criando essa rede e distribuindo isso de uma forma organizada é um caminho que a gente experimenta, buscando um pouco essa solução, né, do produtor. Porque, ao mesmo tempo, quando perguntam, não, o que é que você faz? Eu faço produção. Gente, eu faço produção, é muita coisa, como apareceu aqui. Então é isso, acho que tem esse lugar do gestor, tem o lugar do editor, tem o lugar do booker, tem o lugar do road manager, tem muito espaço, tem muito lugar para ser ocupado, e a gente precisa mesmo criar uma rede de profissionais que executem esses serviços e de artistas que trabalhem junto com esses profissionais. Eu sempre cobro um pouco de trabalho do artista, porque isso é fundamental, não dá para ter essa figura do empresário. Então é meio esse caminho que eu penso, desse ponto de vista que eu estou aqui. Acho que existem outros que podem ser pensados também e trocados. Massa. Perfeito, você ficou travado. Eu precisava ser o chato para cortar, para a gente poder bater um papo, debate depois. Acho que eu podia já dar sequência com a Débora para falar desse lado de produção mesmo, assim, né, de acompanhar esse dia a dia da produção. Bom, boa tarde já, né? Meu nome é Débora Campos, eu sou de Belo Horizonte, trabalho ultimamente em voos solos, minha empresa chama Que Voa. Eu sou literalmente uma pessoa que voa no mercado mineiro. Eu atendo vários escritórios e faço curadoria de vários festivais. E atualmente, há 4 anos eu acompanho a carreira solo da artista Fernanda Takai. E quando eu entrei, né, nesse processo de acompanhar a Fernanda, não é o Pato Fu, então assim, deixem separados, é a carreira solo mesmo dela. Eu entrei como uma produtora artística, que iria cuidar ali do trabalho específico de acompanhar as viagens dela. E aí, no decorrer do processo, eu virei comercial, depois eu fechava todos os contratos, e aí eu alinhava assessoria de imprensa, e aí eu fazia logística, eu viajava, montava o cenário, desproduzia, fazia o financeiro, pagava toda a equipe, e era esse meu papel. Ou seja, eu literalmente era um canivete suíço. E passados 3 anos e meio desse processo todo, uma turnê longa, a gente ficou 2 anos e meio viajando Na Medida do Impossível, gravamos um DVD no Japão, no Iotim, viajando para o Japão. Na volta disso tudo, eu fiquei bem atarefada, porque além da Fernanda eu fazia outras tarefas, eu descobri que eu não dava conta de fazer tudo. E aí eu errei. E aí, produtor, quando erra, sofre agressivamente, né? Eu errei um voo, que era às 10 da manhã, e eu marquei às 11, e eu perdi um voo com 7 pessoas no aeroporto. Depois disso, eu descobri que eu realmente não tinha condição de fazer todas as tarefas, pedi demissão, fiquei 6 meses fora da carreira solo da Fernanda, e aí me entendi como profissional, fui entender o que eu realmente dava conta de fazer, quais eram os papéis num canivete suíço que eu dava conta de executar. E aí eu voltei para a carreira da Fernanda para cuidar.
E nessa volta, eu conversei com a empresária dela e falei, olha, eu realmente não consigo fazer tudo, eu não tenho condições de assumir todas as funções. Vamos dividir? Vamos ver como que dá para remanejar toda essa história e fazer a coisa acontecer de uma maneira mais leve para todo mundo. E aí a gente dividiu. Fernanda agora tem um comercial que vende os shows, atende os contratantes, tem uma assessoria de imprensa que acompanha junto com as redes sociais, e tem eu que faço simplesmente logística e viagem. Eu acompanho ela nas viagens. E isso foi muito importante para toda a equipe que trabalhava junto, porque todas as funções vinham para mim. Então, tudo que tinha que resolver era a Débora, desde uma toalha no palco, uma falta de água, a uma van que atrasou. Então, assim, tudo vinha para mim. E a forma de dividir isso faz com que as coisas sejam realizadas de uma maneira mais correta, assim. Um contrato não vai ter erro, porque eu não vou preocupar com o contrato, com a passagem que precisa ser comprada, com o vinho que tem que estar no camarim. Eu comecei a me dedicar a especificamente cuidar da artista. E isso fez com que as pessoas entendessem a função real de cada um. O hold não me pede mais uma coisa que não faz parte da minha função. Ele entendeu ali o papel dele depois da minha saída. O iluminador não me pede alguma coisa, uma moving de última hora, porque ele entendeu qual que é a função dele ali. E as coisas começaram a fluir de uma maneira melhor. Então eu penso que eu cuido de um artista também lá em Minas Gerais, que ele chama de Souza, e a carreira dele está começando há 2 anos, e a gente já começou a carreira dele com tudo dividido. Cada um tem uma função, e todo mundo entende que é uma construção e que a gente está ali para fazer a história acontecer. Então vai ter vezes que o hold vai trabalhar sem ganhar um dinheiro, do mesmo jeito que os músicos, vai ter vezes que todo mundo vai ganhar dinheiro. Mas ali é a função de cada um em fazer a história inteira para acontecer. Então virou uma empresa comunitária e aberta. Cada um trabalha onde precisa trabalhar, mas também está ali disposto e disponível a fazer a história daquele artista dar certo. Então eu fico imaginando que dividir as funções, por mais caro que seja, é a forma de fazer a coisa dar mais certo. Até mesmo para uma artista que já está aí há anos, uma carreira de anos, já tem 10 anos que ela tem a carreira solo dela, há pouco tempo que a gente foi descobrir que era necessário fazer esse rearranjo e organizar para todo mundo trabalhar melhor. Acho que é um pouco isso. Perfeito, cravado ainda. Maravilha. Vamos lá, Carol, a gente já aproveita aí que você já está. Vamos. Ótimo. Eu só queria dizer que a Carol, ela não sabe fazer assessoria de imprensa. Obrigada. Não produz nada essa menina. Meu nome é Carol, sou coordenadora de comunicação da Inker, agência. Faço coordenação de assessoria de imprensa e redes sociais. É uma agência de comunicação para cultura, principalmente música. Já trabalhei com com Lineker e os Caramelos, Scalene, Festival Koala, Elza Soares, enfim, um monte de gente aí. E o mais engraçado eu não sou produtora, né? Eu sou assessora, então é uma outra percepção quando eu vejo que não tem as funções muito bem definidas da produção, porque muitas vezes a assessoria de imprensa, e eu creio que qualquer prestador de serviço para banda, acaba virando um canivete suíço na sua função. Então, assim, tem artista independente que eu trabalho, ou já trabalhei, que o contato é direto com o artista. E quando o artista não tem um produtor que fala, eu vou, ou um empresário, ou enfim, qualquer coisa, fala, eu quero usar tal marca, quero uma camiseta X, quero uma permuta. Assessoria, você faz? Não. Teoricamente, isso aí, de quem seria essa função? É do assessor de imprensa? Acho que não. Numa época de influenciadores, numa época de jornalismo cultural falho e morto, qual que é a função da assessoria de imprensa? É colocar no Estadão, colocar na Folha, colocar no Cultura Livre? O que faz a assessoria de imprensa? E aí eu acho que é muito da expectativa do artista, dele falar, então já que eu não consigo sair em tal lugar, assessoria, você pode... tem essa ponta aqui desamarrada da minha equipe, você pode fazer? Você entra nessa parte? Eu sinto que a assessoria, ela
não é prejudicada, ela sofre nesse sentido de não tem personagens na cadeia, na equipe da banda, e aí fica meio solto, assim, faz você, a assessoria tem que assumir. Acaba que a gente assume também, porque a gente sabe, você quer o melhor para a banda, você tem uma relação de amigo até, então, não, vamos fazer. E sinto que tem um buraco nesses pedidos que é, por exemplo, Carol, quero sair numa playlist do Spotify. Tipo, mas isso é imprensa? Isso é conteúdo? Tem muito cliente que pede. Eu tenho acesso? Faço, vamos nessa. Posso conseguir? Posso não conseguir. Mas se eu não conseguir, qual que é a frustração e qual que é o problema meu como assessora? Você não conseguiu? Será que quem que faz a distribuição digital? Quem que está cuidando disso? Se a assessoria não conseguir emplacar um problema da assessoria, então acho que essas pontas soltas acabam prejudicando o profissional que poderia estar focando num planejamento X de divulgação ou pensando estrategicamente o artista no serviço que realmente presta, sabe? Acho que é mais ou menos isso da parte de assessoria de imprensa. Acho que passar pro Rafa primeiro, que aí depois a gente faz um especial aí pra gente fazer uma amarração final, pode ser? Olá, eu sou o Rafael Herdei, sou fundador da Casa do Hold, que é uma loja de acessórios e suprimentos para quem trabalha com shows e eventos. E eu acho que sou o único representando a minoria aqui, que é a graxa, que é super importante. E vou tentar passar mais esse lado da parte técnica, enfim, que também é tão importante quanto, e a gente também, por exemplo, hoje eu sou também diretor técnico e técnico de monitor do cantor Thiago Abravanel, então lá eu executo 2 funções, entrei executando 3, aí consegui tirar uma, coloquei uma pessoa, e logo, conforme o trabalho for crescendo, provavelmente também a gente vai ter um outro para dividir as funções. E eu acho que ser canivete suíço é importante, principalmente para artistas novos, artistas menores, e existem diversas formas de conseguir ter uma equipe completa que não tenha tanto custo, como, por exemplo, começar com pessoas novas. Tem muita gente querendo começar a trabalhar, que acaba de sair de um curso de iluminação, um curso de som, ou um próprio hold mesmo, enfim. E, de repente, se não tem uma verba para ter profissionais já com muita experiência, diminui um pouco a verba, divide um pouquinho e traz pessoas. Essa é uma forma. Ou também, de repente, fala, não, prefiro pagar uma pessoa que execute 3 funções, eu pago melhor. Enfim, existem algumas formas que devem ser pensadas e qualquer uma delas é melhor do que não ter ninguém ou sobrecarregar uma pessoa além do que ela teria capacidade de fazer, ou o próprio conhecimento, para não acontecer de repente, chegar no dia e dar uma merda no show porque o cara não sabia mexer na luz, enfim, ou o som não estava legal. Então, a técnica ela é responsável pela entrega final de todo o trabalho que todo mundo fez, né? Da produção, da assessoria, todo mundo fez esse trabalho durante um bom tempo, e o show ele é a entrega final que está na mão da técnica. Então, por isso que é muito importante ser pensado e, de repente, até investir um dinheiro que não se tem ainda para poder ter uma equipe legal, porque a entrega final do seu trabalho ali, do produto, enfim, como quiser encarar, ela depende de uma técnica qualificada. Então, por isso que eu acho que é sempre bom, importante pensar na técnica. Acho que é isso. Não adianta nada. Isso aí. Bem, tipo, o Lobato falar por último, até porque eu acho que interessante para dar uma amarrada com as experiências, acho que já consegui acompanhar diversas carreiras e ver algumas carreiras, né? Então, queria Bom, tudo bom? Eu sou Marcelo Lobato. E, cara, estou há muito tempo nisso. Realmente trabalhei com muito artista, mas estou há 23 anos com o Planet Hemp, banda que eu lancei, com o D2, 16 anos com a Pete. E sempre foi uma relação muito próxima que eu tive com o artista, e a gente sempre esteve pensando a carreira junto, o tempo inteiro. Então, não era só eu que era canivete suíço, o artista também, sempre muito envolvido. É bom que o artista tenha controle da sua carreira, assim como o empresário. Mas agora, eu pensando aqui sobre esse tema e ouvindo o que elas falaram, eu me lembro que quando eu parei de viajar com artistas,
a fazer os shows, eu acho que eu me tornei um empresário melhor. Porque era complicado, assim, esse negócio de fazer show, e era 3, 4 shows no final de semana, e a gente se divertia muito depois dos shows mesmo também, e chegava na segunda, não rendia, assim, no escritório, aquele trabalho de... Enfim, que talvez seja a função do empresário, né? Não só pensar a carreira, mas executar coisas como reuniões, e é isso, mas a carreira vai pensando a cada momento o que você precisa, o que o artista está precisando. Tem momentos que você está com a assessoria de imprensa que é só para ficar negando. Você precisa da assessoria de imprensa só para dizer não está fazendo nada, quando lançar o disco vai fazer. E aí, enfim, a equipe técnica também vai variando conforme o projeto, conforme o D2 mesmo. Agora soltou um projeto de jazz, que é completamente diferente do projeto de rap, que é completamente diferente do Planet Rap. Mas uma coisa que eu tive sempre ali é o artista junto, pensando junto, e talvez onde eu acrescente mais é exatamente estar pensando a carreira. E quanto à função também de empresário, uma coisa que eu acertei muito na minha carreira, assim, que eu nunca participei da gravação ali no estúdio, nunca fiquei acompanhando, porque eu acho que quando você está ali envolvido, você se envolve com as músicas, ouve ela muitas vezes, você perde o ouvido do empresário. Porque na hora que o cara chega com o disco pronto, você sabe, putz, é essa música que vai tocar na rádio, é essa que vai funcionar comercialmente. E isso. No mais, cara, sinceramente, eu tenho uma certa dificuldade de dividir tudo assim, saca? Eu acabo meio pensando com o artista e embolando um pouco as funções, assim, saca? Já fui muito canivete suíço várias vezes, todo mundo tem que ser... E agora o artista tem que ser também. Não tem mais esse negócio do artista ficar lá fazendo arte, viajando, não dá. Ele tem que estar ativo nas redes sociais, tem que dar boas entrevistas, tem que estar ligado no mundo. Não dá mais para ter aquele artista que fica lá tocando e viajando. Então o canivete suíço, acho que todo mundo tem que ser. Saca? E é isso. Acho que dá para amarrar um pouco, bastante no sentido que, no momento atual, a gente também, ao mesmo tempo que não tem aquele artista que está castelado, separado, só distante da gestão, a gente percebe que é isso. Na prática, para executar, no dia a dia de tudo isso, se torna inviável o artista fazer sozinho. A primeira coisa que muitas vezes ele quer é alguém para ajudar a pensar a carreira. Né? Quando o artista surge de um artista individual, né? Um cantor individual, ele já está mais sozinho ainda, né? Porque ele não tem nem a banda muitas vezes para conversar. Mas né? Num segundo momento... Posso falar um minuto? Sim, só que você não perde essa vírgula. Porque uma banda também é sempre complicado. Até tem uma brincadeira que eu falo, banda nasceu para dar errado. Porque na hora que faz sucesso, cada um acha que fez sucesso porque porque canta melhor, outro porque o guitarrista é fodão. Cada um acha que... E na hora que não dá errado, não tem mais por que ficar junto, né? E na hora que... E negociar ponto de vista com banda é sempre complicado. Eu tive o empresário do Nação Zumbi, por exemplo, eram 8 pessoas pensando, saca? Então você, às vezes, para tomar uma decisão, você perde o time das coisas, porque ficava um debate. Com um acontece isso, saca? Então banda... quando tem um band leader mesmo que dá uma liderada, ajuda muito, porque o negócio de negociar ponto de vista com banda é bem complicado. Então, e aí você já parte do princípio que é isso, alguém tem que estar acompanhando de forma bem próxima. Na experiência que a gente tem tido, é sentido muito isso, que na verdade todos esses serviços, né, eles funcionam bem com o artista estando muito em cima. A partir de muito input do próprio artista, porque é ele que está tomando essas decisões de carreira, né? E acho que isso já é um ponto fundamental para fazer tudo isso acontecer. E eu acho que também o que a gente tem visto um pouco nas carreiras que a gente tem acompanhado como alguns quesitos que são tidos como secundários e que demoram um pouco para vir, muitas vezes na reflexão do cada artista, faz com que ele até muitas vezes não consiga sair de onde ele está. Então ele acaba ficando preso ali naquela cena. Então, muitas vezes a questão técnica mesmo, que ela muitas vezes, putz, eu não tenho dinheiro para circular com road, eu não tenho um técnico de PA, mas você acaba com a banda simplesmente não conseguindo executar o show lá.
E aí as pessoas veem o show não entrega, não consegue, e aí ele já trava ali, já não consegue sequência. O cara um booker vai vender o show, mas se o artista não tem uma assessoria trabalhando bem, com o artista aparecendo, tendo conteúdo novo, o booker também não consegue concluir o trabalho. A assessoria, se não tem show, também não tem, muitas vezes não tem como fazer aquilo virar pauta, né? E ao mesmo tempo, se a banda chega lá e não tem uma produção especializada que garante uma boa relação com o contratante, um atendimento bacana com o público e uma relação legal com toda a equipe presente lá, e muitas vezes também a banda não continua circulando. É engraçado. Isso eu acho bem importante pensar, por isso que eu estava sugerindo até experimentando essa história da rede, porque eu acho que para que, por exemplo, o booker para vender o show realmente tem que ter uma assessoria de imprensa eficiente, porque senão aquele show não vai ser vendido. E a assessoria e o booker precisam mesmo trabalhar em rede. Então, acho que a gente profissional precisa construir uma rede em que a gente esteja conectado. Porque eu acho que hoje o que acontece um pouco, o Lobato estava falando do ambiente dele, o meu ambiente do midstream também é muito isso. O que acontece é isso, tem esse empresário, que é canivete suíço, que é o cara que vai ficar na assessoria de imprensa dizendo, olha, o artista precisa sair em tal jornal, ou tal e tal revista, ou programa de TV, que é o programa que vai dialogar com o público dele. Olha, booker, olha, meu comercial, você tem que vender em tal lugar, porque é quem assiste aquele programa. É a gente que está conectando isso. E eu acho que um grande desafio é a gente entender como criar essa rede sem ficar dependendo tanto da gente. Essa solução eu realmente não tenho. Eu trabalho, dependendo muito de mim, no que eu faço, e agulhando a assessoria e todo mundo, mas a gente precisa entender como criar essa rede de uma forma que ela funcione, entende? Que o meu booker converse com a minha assessora de imprensa, com o artista, com todo mundo, sabe? Eu ainda não sei muito como fazer isso, não sei se é uma equação que funcionaria, nunca coloquei em prática, mas agora eu começo a experimentar um pouco dessa rede, de entregar umas coisas assim mais para outras pessoas, para outros profissionais parceiros, para tentar construir a rede. A gente, apesar de ser canivete suíço, a gente não ficar tão estafado enquanto o canivete suíço, né? Um adendo uma coisa que a gente percebe muito na casa do Hold, e eu como técnico viajando, que talvez seja o pontapé inicial, pelo menos eu acredito assim, é a falta de qualificação também de grande parte do mercado, né? Então, até pouco tempo atrás, era muito difícil conseguir fazer um curso de produção, pouquíssimo tempo atrás, coisa de 10 anos atrás, não tinha curso para quase nada. Tudo que você quisesse fazer, você tinha que aprender na prática, tinha que colar na bota de alguém que já estava há muito tempo no mercado, principalmente da parte técnica. Hoje, inclusive, existe uma resistência dos dinossauros, que mas esse cara fez um curso, ele nunca carregou uma caixa. Você precisa necessariamente carregar uma caixa hoje para aprender, sei lá, mexer numa mesa digital, entendeu? É um processo diferente. E eu acho que toda a cadeia tem essa carência são pouquíssimos os que buscam sempre se aprimorar, conhecimento, entender o que está acontecendo, e esses poucos são os que trabalham demais, sabe? Eu tenho amigos que negam um trabalho que tem agenda de shows até o meio do ano que vem, abarrotada de trabalho, e tem amigo que não tem trabalho nenhum. O que diferencia um do outro? Por que um trabalha tanto e o outro não? Entendeu? Eu acredito que a qualificação é uma porcentagem grande nessa responsabilidade. Quanto mais qualificado, é até melhor para você entender você enxergar que você não consegue dar conta de um trabalho, poder negar, falar, olha, eu não consigo mais, ou então o meu limite é esse. A partir de agora, precisamos dividir a tarefa, precisamos ter um hold a mais, por exemplo. E eu acho que, enfim, esse é um ponto de vista meu, assim. E é legal pensar que, além de capacitação, tem uma coisa que eu acho muito interessante nos cursos todos, não só da equipe técnica, mas de produtor, enfim, de tudo mais, produtor de estrada, que é o conhecimento da profissão. Porque, às vezes, eu recebo muito no meu escritório produtores, pessoas jovens que querem ser produtor. Aí eles vão no meu escritório e eu conto, olha, o produtor faz isso, aí você vai para a estrada e assim, assado, eles terminam, eu acho que não é a minha. Não era isso que eu queria. Tá achando que é só festa depois do show e tal. Não, gente, tem um monte de coisa. Então, várias vezes, as pessoas não têm conhecimento sobre a profissão, sobre o número de funções que existem nessa cadeia de produtores, técnicos, de estrada, de empresário, de manager, de booking. É uma gama de trabalho muito grande. E, às vezes, as pessoas não têm conhecimento disso, aí dizem, eu quero ser um produtor, mas não sabe o que é. Então, com os cursos, sabe, vejo vários cursos aí de várias searas desse circuito que a gente tem, que terminam esclarecendo isso, o conhecimento, o que é a profissão, né?
Isso mesmo. E eu acho que hoje uma das áreas que estão mais carentes de formação é a área de agenciamento e booking e a área de gestão de carreira. Porque a gente vê hoje as bandas muito carentes de que ter alguém para ajudar a pensar, a refletir, que assume esse papel de apoiar o artista com o olhar de produção. Em termos de olhar e pensar planejamento estratégico, pensar para onde a banda vai chegar, qual que é o posicionamento de mercado, quais são as parcerias que aquela banda precisa para criar uma cadeia dentro dessas diversas funções que vão sustentar o tipo de trabalho que ela precisa, o foco, né, onde ela vai colocar os seus investimentos, né. E na área de booking, eu praticamente acho que eu não conheço quase nenhum curso, que eu saiba tem alguns cursos na OnStage Lab, acho que algumas vezes já aconteceu, né, mas são poucos. Deve ter mais algum outro, mas eu, por exemplo, quando a gente na Nights Gig mesmo tá querendo booker, você não acha gente para trabalhar com booking que tem essa expertise e tem essa vontade até de trabalhar com isso. Até porque é um dos trampos que a galera menos gosta de fazer. Mas, desafios à parte, eu acho que a questão da formação acaba sendo mesmo hoje um ponto importante. Mas, bem, estamos aqui para isso, né? Acho que assim já desenvolve um pouco nesse sentido, e acho que a ideia é criar mais parcerias para isso acontecer. E eu acho que isso vai possibilitar também mais as especializações, né, dessas áreas, onde é isso. Você pode ter uma associação ali de técnicos, uma associação de produtores de estrada, uma associação de roads, de iluminadores. Associação, eu digo, numa forma mais geral, de onde você encontra essas pessoas, né? E é isso, e essas pessoas estarem juntos, se profissionalizando e aumentando o nível, né, tanto de discussão quanto o nível técnico-artístico, né? E eu acho que esse desafio ainda tem muitas coisas para a gente passos para dar. Bom, eu tenho mais uma questão que eu sou extremamente romântica com a minha profissão, sou completamente apaixonada com o que eu faço. E lá em Minas, pelo menos, eu recebo, pelo menos uma vez por semana, um artista novo chega: ah, Débora, você pode me produzir? Tô precisando de uma produtora. Aí eu falo: poxa, mas qual é o seu trabalho, como é a sua carreira? Porque os artistas, eles têm a sensação de que depois que tem um empresário e uma produtora, eles não precisam fazer mais absolutamente nada. E não é uma verdade. O artista realmente ele precisa trabalhar. E aí, falando dessa questão da especialização, que precisam ter pessoas mais especializadas para cada tarefa, além disso, a pessoa ela tem que querer fazer aquilo e trabalhar com aquele artista. E eu acho que ela tem que gostar do artista que ela está trabalhando, da música que ela está acompanhando. Porque a partir do momento que você vai ali simplesmente por um interesse financeiro, você não vai ter uma entrega tão bem feita como ela deveria ser. E aí quando o Rafael fala que ele tem amigos que têm a agenda cheia até o final, até o meio do ano de shows, é justamente um pouco, eu vejo, dessa paixão da pessoa em querer fazer um bom trabalho e entregar de uma maneira bem feita. Porque se você está acompanhando um artista e ele sente uma segurança em você, pelo trabalho que você vai estar executando, ele vai te chamar de novo e ele vai querer bloquear a sua agenda até o final do ano. Agora, se você faz um trabalho porcamente, entrega uma logística tosca, trata mal o contratante, é agressivo, grosso, esse produtor, esse tipo de profissional, já é muito antigo, né? Isso já saiu da nossa, pelo menos do meu meio, assim, eu não gosto de conviver com pessoas que trabalham dessa forma. Então tem toda uma forma como essa pessoa se apresenta para ela encher a agenda dela até o meio do ano. Não é de qualquer maneira que ela vai chegar ali. O seu amigo provavelmente que não tem trabalho, alguma questão ele tem. Ou ele não se especializou, ou ele ele não passa segurança. É que tem essa parada ali da especialização. A banda tem essa coisa de relacionamento. Sim, é um casamento, você sobreviver, né, dentro da banda ali com 15 pessoas, 12 pessoas, o ano inteiro, todo final de semana, e às vezes viaja para o exterior, fica um mês junto, é muita convivência. Então o cara, além de ser um bom profissional na função dele, é bom que ele se relacione bem. Para sobreviver, ele tem que se relacionar bem. Melhor ter um cara gente boa, não tão bom técnico, do que ter um bom técnico. Tem que ter um equilíbrio. A administração de clima também é um item para todos nós. Gestão de crises internas. Bem, eu queria abrir para a plateia. Não sei se você, que senão a gente continua assim, fácil. Eu tenho milhares de perguntas. Tem uma mão levantada ali, Larissa.
pra variar. Eu não consigo te ver porque tem uma luz bem atrás de você. Não, já vi que a Elo aqui também já tá na fila. Cadê? Tem... Só falar? Só sair o Não, tu tira, mas você pode falar. Aí, Oi, oi, oi. Oi, boa tarde. Eu me chamo Larissa Conforto. Eu sou baterista, mas tenho sido produtora desde que comecei a carreira artística. Já trabalhei em gravadora, trabalhei numa gravadora que lançava grandes medalhões da música, e aí era uma função, a produção, eu fazia produção artística. Depois fui trabalhar numa gravadora que era o oposto, que primeiro era Biscoito Fino, depois a Deck Disc, que era o oposto, era super, ultra, mega independente. Eu cuidava de todos os artistas da gravadora e todas as contratações e todos os discos, todos os lançamentos. E aí vivi muito essa coisa da produção, mesmo sendo artista, e saí da gravadora para montar minha própria banda. Então montei a Ventre, a gente fez um disco, Sem um Puto, experienciamos o que é ser uma banda 100% independente e se autoproduzir em 360. É um trio, né? Então são só 3 pessoas para gerir uma carreira. Graças a Deus que um deles já é hold, trabalha profissionalmente, trabalha com Lenine, e o outro deles também é produtor musical, então a gente meio que divide essas funções e tal. Mas, enfim, estou dando essa introdução só para chegar num momento que, assim, a gente não chega nem perto do midstream, né? Que é o mercado que vocês estão falando. E a maior dificuldade que eu sinto, acho que desde que a Ventre começou, que já tem 4 anos, e a gente lançou o disco há 2, agora vai fazer o segundo, a gente tem uma equipe muito reduzida, a gente viaja em 3, no máximo 4, que é um técnico, e aí já está firmando uma equipe com um hold e um técnico, e aí entendeu que não dá, mas, se o hold não pode, eu tenho que procurar outro. Não, tem que ser, esse é o hold oficial, e ele vai treinar o sub dele, sabe? Isso também é um outro caminho para você ter uma equipe mais estruturada, e você não tem que se preocupar com isso. Mas, enfim, e aí chegou num dado momento que é isso. Eu estava me preocupando com fechar show, com o voo, com onde a gente vai dormir, com a entrevista, com o post no Facebook, no Instagram, e com pagar as contas no fim do mês, porque todo mundo vive disso. Eu não posso pedir para o cara sair, largar uma data do Lenine, que paga ele bem, para fazer um show com um cachê ridículo, que a gente sabe que, né, é a vida. Então, agora, nesse momento que a gente está no segundo disco e estruturando algo para o ano que vem, tipo, a gente vai tocar em festivais grandes e a gente rodou bastante esses anos, surgiu a necessidade de uma produção executiva. Assim, preciso de alguém no escritório respondendo e-mail. Não tenho condição na estrada de fazer isso. Não dá, vou virar do avesso. E aí a gente se esbarrou com a questão da grana, sabe? Como é que eu viabilizo um produtor? Assim, porque a minha vida, eu também experienciei... Desculpa, vamos lugar. Também experienciei trabalhar mal remunerando as pessoas, e não vale a pena. A gente, como sendo a Graxa, a gente, como tendo feito esse trabalho, sabe? A gente não quer pagar menos do que vale, sacou? Então, como dar um passo do pequeno para o médio porte, como estruturar uma equipe e como fazer isso pagando bem, como é que vocês cobram, como é que é o lead com a grana, sacou? Não só com o trampo. Pode ir. Rapidamente, sim, vou deixar o colega responder também, mas ache alguém que se apaixone pelo seu projeto. É um pouco isso. Aí eu vou fazer essa pessoa trabalhar de graça? Ela vai ter que se apaixonar pelo seu projeto e acreditar que ele vai seguir e que lá na frente, que seja daqui a 5 ou 10 anos, ele vai ter um retorno. Eu fiz isso. Me apaixonei por um trabalho de um artista e trabalho agora sempre, normalmente sem remuneração. É um investimento que eu estou fazendo. Tem uma palavra que é mágica e é muito perigosa, que é a parceria. Normalmente o que se propõe é isso, né? Falar, quer entrar na parceria? Legal. A parceria é legal desde que seja uma parceria de verdade. Se tem um prato de cocô e cada um dá uma colheradinha, ele acaba rapidinho. Aí quando vem um prato de caviar, falou, o caviar é só meu. Enfim, acabou o cocô. Sabe? Então, assim, tem que ter essa... Acho parceiro. Desculpa, Ouro. Mas esse é um exemplo que, enfim, eu uso para até tratar algo que aconteceu comigo, real, com o artista que eu trabalhava anteriormente, que foi isso. Eu fazia tudo com ele, parte técnica e produção e venda de shows.
E enfim, era o sonho de qualquer contratante, porque viajava 4 pessoas, sendo 2 da banda, um técnico e 2 técnicos viajando, fazendo produção, enfim. E aí, quando aconteceu de sobrar uma grana de verdade, rolou isso. O cara falou, putz, então aquele esquema lá já era, a grana é nossa. Você fala, mas que caralho, a gente fez tudo junto, eu fiz junto, eu topei porque eu tava esperando esse momento, né? Quando aconteceu, quando virou, sabe, independente do virar ser, nosso cachê chegou a R$1.000, ou então chegou a R$100.000, vou te pagar um cachê decente acima da média, sabe? Eu acho que esse é o lance que tem que ser claro, e eu vejo mais a mudança de mente de quem contrata do que de quem está sendo contratado. Porque muitas vezes é isso, quem contrata fala, vamos na parceria, putz, o show de hoje é de graça porque é rádio, hoje não tem cachê, blá blá blá, aí fecha um puta show legal, um corporativo que rolou um baita cachê e não chega a falar, hoje eu vou te pagar o dobro, porque hoje sobrou dinheiro, sabe? Então assim, eu acho que essa mentalidade tinha que ser adotada também para conseguir trazer gente que acredite no seu sonho, porque no final é isso. Você tá vendendo um sonho, fala, meu sonho é esse. Tá vendo aqui, ó, lá na frente, ó, é isso daqui. Pra gente chegar lá eu preciso de você. Só que hoje eu não posso chegar chegando, entendeu? Então eu penso mais ou menos por aí. Só dar uma complementada, que eu acho, inclusive, um exemplo da Ventre muito bom, na realidade. Porque é isso, uma banda que surgiu, fez sozinho, cresceu, mostrou, criou público. Poxa, pro segundo disco, a vontade que dá é essa mesmo, né? Quero aumentar essa equipe para fazer isso render mais, né? E o lance provavelmente, se vocês não tiverem isso, vai ser mais difícil mesmo. O teto vai ficar mais baixo ainda, né? Eu acho que a gente tem dois problemas aí. Um é essa escassez de profissionais e empresas que estão nessas áreas mais especializadas. Que, para mim, eu acho que um dos gargalos maiores hoje realmente é o agenciamento. Você não tem empresas que fazem só isso. É muito raro. Tem poucas empresas que fazem só isso. E essa parte de gestão de carreira e dessa produção executiva para a banda. Né, que muitas vezes é isso, que é o famoso escritório funcionando, bombando de alguma forma, entregando e fazendo as coisas terem um fluxo. Então acho que isso daí cria mesmo hoje uma lacuna no mercado. Fica a dica, eu acho que precisam de mais empresas. Eu tenho uma empresa que busca fazer isso, mas a gente não consegue pegar todas as bandas que a gente gostaria de pegar, porque a gente não é louco, a gente fica morrendo de vontade de aumentar o cash e tudo e tal. Mas é difícil gerir e tudo mais. Mas eu acho o grande lance, a remuneração, não é uma parceria, não é só uma parceria, é contrato claro, né? Eu acho que existem modelos de negócios viáveis para isso acontecer, né? Geralmente é isso, hoje é uma porcentagem, né? Geralmente os trabalhos de booking, eles estão em cima de porcentagem, geralmente é 20%, quando o cara faz a produção, o agenciamento, e aí a partir disso ele está apostando em você, porque ele vai ganhar em cima do trabalho dele mesmo. Se ele não conseguir fechar show, ele não vai ganhar também. Né? E muitas vezes também as bandas olham para quer muito ter uma agência de booking, porque acham que, eu vou ter uma agência de booking, então eu vou ter show. Isso não é verdade. Assim, não é verdade. Vai bombar meus shows. Não é verdade. O que faz realmente os shows acontecerem é o trabalho da banda. É o trabalho da banda. Né? Vai ser, por exemplo, é isso, uma banda que tá indo super bem, a chance disso dar certo, e o trabalho do Booker, o Booker se empolgar em trabalhar e fazer aquilo dar certo, é bem alto. Então já é massa. Muitas vezes para uma banda tá mais começando, que não tem repercussão nenhuma ainda, é difícil ela montar e achar que vai comprar e vai entrar para um casting, porque o cara, no final, o trabalho do Booker muitas vezes até parece o do assessor. O assessor vende o conteúdo pro jornalista, né? O Booker, ele vende pro contratante. Vende mesmo. Fala o release, mostra vídeo, fica lá enchendo o saco do contratante, mostrando como aquele trabalho é bom. Né? E aí a mesma coisa faz a assessoria. Normalmente a assessoria cobra um FII mensal por isso, e ela não te garante nada, porque não tem como ela garantir, te garanto uma capa da Folha, te garanto Cultura Livre. Não, se ele garantir, ela vai estar mentindo. O resultado pode chegar a isso. E, geralmente a assessoria trabalha com um FII mensal. Os bookers que eu conheço, alguém pode corrigir, em geral só trabalham com a porcentagem, o que é mais complexo. O ideal mesmo seria o booker ter um mínimo, na verdade, que é o que ele faz, porque mesmo se não vender show, ele vai ter que trabalhar o mês inteiro. Porém, hoje no mercado não é assim que funciona. Eu acho que esse é um dos pacos que a gente poderia fritar aí durante essa semana e pensar outras formas de trabalho. Porém, hoje as agências de book têm um cash maior e trabalha com algumas bandas para com que no total ela consiga se bancar. Então não é cada banda que banca aquela agência todo mês. Você tem contas que um mês rende mais, um mês rende menos, mas no total você tenta ter uma média de show para que a agência tem. A agência fica com 20%, então 80% está voltando para a banda para ser reinvestido. Então a porcentagem é alta, né? 80% para você desenvolver o restante. Muitas vezes não é alta porque o cachê é baixo.
Tudo bem, mas aí é outro trabalho. Vamos fazer com que esse trabalho do booker, ele vai negociar com os contratantes melhor do que quando o contratante negocia com o artista. Porque aí vem na broderagem, vem no apoio, vem na parceria, eu vou te divulgar. E o booker consegue muitas vezes fazer uma negociação mais profissional e garantir e brigar mais por um cachê maior, e o artista não precisa se desgastar. Eu acho que esse é o pior, muitas vezes, né? O artista se desgasta porque ele tá ali contra o contratante, ele mesmo falando, vira uma treta, o cara se acha, o cachê é alto pra caramba, danana. É melhor o cara reclamar do booker do que reclamar do artista, porque o artista tem uma carreira longa aí pra rolar. E ao mesmo tempo, muitas vezes a mesma coisa que acontece quando você viaja sem produtor. Que é uma coisa que eu acho super péssimo também. Porque a banda chega lá ser o produtor, a relação direta com o contratante com ela, com o público, não tem ninguém para blindar o artista, que é fundamental em muitas situações. Né, de você ter um produtor, porque senão é a negociação com você. Se tiver que ser chato e falar não vai ter show porque essa estrutura aqui tá uma merda, o ideal não é o artista falar. Ele tem um produtor que vai pegar e vai falar, olha, essa estrutura aqui não dá para fazer o show. Mas né? isso é o ideal, será que é o viável? Então, eu acho que mas é isso que eu acho que a gente precisa chegar nesses modelos. Pois é, eu acho que é viável, desculpa, eu vou finalizar. Eu acho que é viável, eu acho que já tem vários cases acontecendo. Eu acho que a gente precisa disso, de mais gente topando encarar isso. É igual começar uma banda nessa fase, assim como os trabalhos dos outros serviços, é igual montar um negócio. Você está investindo, você tem um investimento inicial. Né? Um investimento inicial, muitas vezes, talvez seja meus primeiros 3 meses trabalhando sem ganhar nada. Mas eu vou ralar pra caralho pra fazer render. Né? Igual se você abrir um boteco, se abrir qualquer outro serviço, você vai ter que um investimento inicial e com o tempo ele vai render. Então acho que essa é um pouco a visão, que talvez precise de mais gente atuando também nisso. Uma das coisas que eu faço na carreira do Souza, que acabou de começar, tem só 2 anos, a gente pega o cachê que a gente fechou e divide igual para a equipe inteira. Porque tem cachês mínimos e tem cachês maiores. Então tem vezes que a galera ganha mais, tem vezes que ganha menos, tem vezes que não ganha nada. Mas a gente divide igual, para mim, para ele, para o músico, para o hold, para todo mundo. E funciona. Eu acho que essa questão do modelo de negócio é um segredo bem interessante. Quando o Ricardo estava falando, eu ia até depois falar para voltar um pouco para a pergunta mesmo, que é isso, que realmente uma banda que ainda não cresceu tanto quanto gostaria, ainda tem muita estrada pela frente, não quero dizer que é uma banda pequena, mas é isso. Na verdade, eu acho que você vai entender, à medida que a banda for crescendo, que equipe vai crescendo junto. Sabe? Agora vocês têm a necessidade de ter um produtor, mas vocês, para isso, precisam viabilizar financeiramente. O que viabiliza financeiramente? Para uma banda no porte de vocês, é vender show. Vocês têm que vender show e ganhar cachê, porque o direito autoral ainda não vai dar um dinheiro efetivo, então vocês precisam viabilizar a venda de show para que entre um cachê maior, para que vocês viabilizem a presença do produtor. Enquanto isso não acontecer, não vai ter como ter o produtor. Eu até pensei muito quando você estava falando de uma experiência que eu tive, que eu trabalhei com a banda O Terno. Eu lembro que a gente começou a trabalhar com o Terno antes do primeiro disco. E quem ia para a estrada eram só os 3 meninos. Eram os 3 músicos e mais nada. E quando eu parei de trabalhar com eles, que faz, sei lá, alguns meses, foi esse ano, a gente já estava lançando o 3º disco e eles hoje têm os 3 meninos, mais 3 músicos contratados, mais 2 técnicos, tem uma estrutura. E a gente foi acrescentando essa estrutura à medida que a banda ia crescendo. Primeira coisa que a gente teve foi um técnico de som, viajavam 4. Aí depois a gente sentiu a necessidade de ter um produtor, e viajavam 5. Mas essa entrada da equipe foi à medida que quando vendia o show, conseguia crescer o cachê. Então era isso, eu virava para os meninos, beleza, agora vai ganhar R$10 cada um de nós daqui, é isso aí. Ganhava, viajava só os 3. Depois a gente começou a ganhar R$20, então a gente segurou, ficou cada um ganhando 15 e a gente pagava um técnico de som. Depois a gente começou a crescer. Então, à medida que a gente vai crescendo a banda, a gente consegue crescer a equipe. Eu acho que objetivamente é esse o pensamento que vocês têm que fazer. Então, cresçam esse lugar da banda, da rentabilidade da banda, para aí sim vocês poderem crescer a equipe. E sempre parceria, isso que você estava falando agora, de dividir cachê. Outro exemplo também que eu acho legal dar exemplos práticos, assim, acho que elucida. Eu trabalho ainda com o Marcelo Genesi desde antes do primeiro disco. E o Genesi, no disco Feito Pra Acabar, que foi um disco super bem sucedido dele, o ciclo inteiro do disco, ele dividiu o cachê igual com a banda.
Então, assim, a gente tocava no Estúdio SP na Rua Augusta e ganhava R$5 cada um. Depois, aí, a gente lançou disco, a gente teve música no rádio, música na novela, música do casamento, e, enfim, a gente tinha um cachê alto. E o Genesi dividia igual com a banda até o fim do ciclo, sabe? Até nos momentos em que ele ganhou muita grana com o disco. E assim, então, era um modelo de negócio que viabilizou para ele naquele momento, sabe? Então, eu acho que é uma coisa da banda entender qual é o seu modelo de negócio e sempre, apesar de ter a paixão, apesar de ter a parceria, tudo isso são ingredientes importantes, mas tem uma coisa que é muito importante, que é a viabilidade. Então, tem que se tornar viável para você poder crescer a equipe, senão não vai dar. Eu queria só dar mais um exemplo que é bem parecido, mas que pega o outro lado, que a gente trabalha com a banda War, na Let's Gig, e a banda até tinha uma fama de ser uma banda chata e grossa no mercado. Várias pessoas falavam isso. Aí a gente descobriu, quando a gente pegou eles estavam viajando sem produtor, fazendo uma média de 1, 2 shows por mês. A primeira coisa que a gente fez foi colocar técnico de som, técnico de luz e um produtor de estrada. O show ficou um pouco mais caro, demorou um pouco, de repente a média de show deles foi para 5 shows e eles hoje são os fofos. Tipo, estão indo para outra fase e tudo mais, mas eles não, são os fofos. Acabou, a gente não teve uma reclamação deles nunca e eles têm uma relação super boa com a gente, é uma delícia, entendeu? E é real. Então, tipo, é muito louco e acho que tem vários exemplos aí que daí pra gente dar. Vou abrir para Elô, então, que tá louca para provocar a gente. Olá. Eu queria primeiro falar que massa acho que a gente está vivendo esse momento de, né, a gente viu várias cenas da música mudando, né? E que massa que pela primeira vez a gente está vendo a nossa classe, e aí incluo todos os que acompanham os artistas na graxa, né? Estamos revendo o cachê, se é justo holds e técnicos ganharem menos que banda, se não é. Então, que massa essa sala cheia nesse assunto, né? É uma revolução, eu acho. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, acho que tirando o caso do Lobato, que eu acho que você trabalha com artistas mais com o pé no mainstream e é um outro jeito de se trabalhar, um outro sistema. Sim, mas vamos dar uma galera nisso. Quando eu peguei o Planet Ramp, antes do primeiro disco também, ele era underground. Mas era um outro momento. Pegar do underground e levar para o mainstream. E você levou, era um outro momento. Eu acho que música, comunicação, sabe, ninguém... Era um momento sem internet, mais dificuldades, eu acho que todo mundo tem que querer crescer e comunicar a música para o maior número de pessoas possíveis. Não, com certeza, mas é só porque eu acho assim que o que acontece hoje é que mesmo os artistas do midstream, veio essa crise e tudo mais, a sustentabilidade e a viabilidade dentro de um escritório que oferece serviço 360 é diferente de artistas que hoje se encontram no lugar do D2, do Planet Ramp e da Pitty. E aí eu entendo que você fala de paixão, mas também fico pensando, quando a paixão acaba, como em qualquer relacionamento, ou nos lados baixos, se a gente pode depender de uma paixão, se não é a hora de exatamente a gente parar de trabalhar por instinto e entender o profissionalismo disso. Lógico que a paixão é o primeiro ingrediente, o mais importante, mas se não é o momento de separar um pouco as coisas, porque o trabalho do empresário e do artista ele é muito próximo, né? Ele é muito ligado. Mas a minha pergunta é o seguinte, se a gente chegou nessa fase onde o artista está muito próximo, que você disse, né? E o quanto é importante disso, o artista está pensando nessa cabeça. Mas se ainda hoje no mercado é viável o empresário ser o interlocutor entre artista e todo o resto. Por quê? Eu entendo que o artista não pode estar em contato com o público e com o contratante diretamente em momentos difíceis. Ok, momentos de tensão e existe um desgaste. Mas é viável ainda, toda vez que o artista tiver problemas técnicos, ele passar para o empresário que passa para o diretor técnico. Assessoria de imprensa passa para o empresário que passa para a assessoria de imprensa. Porque eu acho que a gente constata essa cena, e eu concordo totalmente com ela, mas acho que o que acontece é que o modelo que trabalhamos hoje não é mais viável, ao meu ver, não é. Então eu acho que surge um momento onde devemos pensar na reformulação desse modelo do que é ser empresário, porque, ok, tenho hoje dinheiro, minha artista vende show, que dá para pagar um puta road, um puta assessor de imprensa e tudo mais. Mas se toda vez que isso tem problema, isso volta para mim, eu continuo nesse momento de ser a esponja e o interlocutor com esse artista, que ele traz os problemas, as insatisfações, e para mim, eu vejo que esse é muito o centro da questão. E aí também acho que tem, e aí eu acho que deveria partir talvez dos artistas também de se proporem a pensar nisso
como o Genesi já fez, como tem 1000 pessoas que fazem, mas, ok, a porcentagem cobrada é 20%, 30%. Mas e aí, gente, é isso mesmo? É viável isso nos dias de hoje? Ou não é mais e a gente está trabalhando com artistas independentes, mas de um modelo totalmente mainstream, que não dá mais, a conta não fecha. Alguém que começar, tô louco pra falar. Pode falar. Aquele mediador que fica falando muito, né? Mas é que... a gente já divide. Eu concordo totalmente. Eu acho que, inclusive, um dos motes dessa mesa é exatamente isso. A gente pensar pactos e reorganizações, né, do nosso mercado para a gente fazer isso funcionar de uma forma mais sustentável, porque, na verdade, ainda está sendo muito difícil para a maioria, sempre, né? A forma que a gente vem trabalhando na Let's Gig, eu acho que é um pouco diferente do formato tradicional. O que a gente busca fazer, hoje a gente tem artistas que a gente faz a gestão de carreira e cuida dessa gestão, e artistas que a gente faz só o booking, né? Os artistas que a gente faz a gestão de carreira, a gente faz todo o desenvolvimento, faz o planejamento, acompanha todo o andamento da carreira, o dia a dia de produção e tudo mais. Mas a gente faz as pontes com esses outros setores. Então, a relação da nossa assessoria é direto com o artista. A gente acompanha, a gente sabe o que está acontecendo, vê ali, se precisa de uma força de produção para realizar um vídeo, uma entrevista, mas a relação é direto com a assessoria. A parte de gestão de direitos autorais, distribuição, edição, a gente acompanha, faz a ponte, escolhe, mas ao máximo possível, a gente faz com que o artista converse direto com a distribuidora, porque ele que está tomando as decisões disso. Isso possibilita que a gente consiga fazer a gestão de mais carreiras. A nossa porcentagem é um pouco pequena, se fosse fazer tudo, mas com o tamanho que a gente tem, a gente consegue fazer essa gestão de mais carreiras e sabendo que vai estar dividindo esse trabalho. Então o peso não é todo nosso. Então as carreiras que a gente assume de fazer a gestão completa e o booking são muito poucas. E geralmente são carreiras que a gente está querendo pegar e trabalhar e desenvolver a longo prazo, que a gente vê o potencial. Mas eu acho que o nosso foco principal, assim, em termos de escala, vai ser focar cada vez mais no booking. A gente faz só o booking. Inclusive, a gente só vai começar a aceitar novos no casting da Let's Gig, artistas que têm empresário, ou que têm um produtor. E acho que façam, ou tem um selo, ou tem uma gravadora. Mas aí a gente começa a fazer o booking. Pra gente ter um produtor que está fazendo esse intermédio e aí a gente faz o booking e toca. Até porque, só uma coisa, quando, por exemplo, o artista chega e fala, olha, a produtora de imprensa está me perguntando isso, o que eu respondo? Isso força com que eu, que não sou assessora de imprensa, entenda sobre assessoria de imprensa e tome essa decisão, que se der errado, óbvio que a culpa vai ser minha. Então, assim, o canivete suíço não é nem só na execução, mas é dessa questão que você tem que saber. O pensamento, né? Na verdade, a assessora de imprensa sabe mais. Se ela está falando, a assessora de imprensa que você contratou está falando isso, talvez ela tenha mais razão do que eu. Você consegue analisar estrategicamente, pensando onde você quer chegar, você conhece onde a artista quer chegar, e aí, a partir disso, você faz essa ponte até para conversando com a assessoria para que tipo de coisa vai ser boa para aquele artista. Nesse lance nos Estados Unidos, talvez possa até ter alguém que conhece mais do que eu desse assunto, mas de ser separado, por exemplo, necessariamente o empresariamento e o booking, é nesse sentido, porque muitas vezes o empresário vai fazendo a partir dos contatos que ele tem, porque vai dar mais grande, e muitas vezes nem é o que era mais estratégico para o artista, porque em muitos casos de o empresário usar o artista para fazer uma grana e depois larga o artista e o artista vai fazer outro, se fode, né? Então, por isso, aí não, o Booker ele tem uma estratégia mais ampla, ele está olhando só esse Booker, ele entende a estratégia e trabalha a partir disso. E quando você separar isso, talvez, em muitos casos, pode realmente funcionar mais. E como é a remuneração lá nos Estados Unidos? Até onde eu conheço, pode me corrigir, mas é porcentagem também, e outras porcentagens são, em alguns casos, menores. Na Europa, eu sei que, pelo menos assim, os que a gente tem trabalhado, né, os bookers hoje ficam com 10% e só que ele não faz absolutamente nada, ele te consegue a data e te dá. Então ele fica só com 10%. Mas ele não faz mais nada de produção. Todo o rolê de chegar lá, vai viabilizar, né, a gestão é sua. Né? E quando você tem, ou no caso, um selo, ou alguém ajudando sua gestão internacionalmente, ele também ganha em cima de porcentagem, só que ele ganha em cima de mais coisas além do show, a partir de edição, a partir do lançamento internacional do artista. Né? Eu acho muito legal a Elo levantar essa questão, porque realmente, como o Ricardo falou, eu acho que esse foi um dos motes para eles criarem essa mesa. Porque, respondendo objetivamente, como a gente já discutiu até em outros ambientes,
vendo do ponto de vista do midstream, não do mainstream, não é mais viável para a gente, empresário, ficar nessa posição. A gente precisa entender que novo modelo de negócio a gente vai criar para viabilizar esse empresário do midstream, porque para a gente já não é mais viável. E olha que a gente está conversando aqui, pensando, pelo menos nós três que estávamos falando, acho que tantos outros, em artistas que se tornaram rentáveis dentro do midstream. Sabe, todos nós trabalhamos com artistas que se tornaram rentáveis dentro do midstream, mas que tem um teto que ainda não foi ultrapassado e é inviável a gente, como empresário desses artistas que são rentáveis, assumir todas essas funções. Sabe, a minha resposta seria não é viável mais o empresário ser esse ponto nevrálgico do artista do midstream. A gente ainda não tem uma nova equação, a gente ainda não tem um modelo de negócio que funcione, a gente ainda não sabe bem como é. A gente está experimentando. Mas esse modelo mainstream de ter esse empresário que centraliza tudo, no lugar que a gente está, já não é mais viável. É uma conta que não fecha, é uma demanda que a gente não dá conta e a gente está criando artistas que não caminham, que não crescem, que não desenvolvem. Sabe, é um artista que não conversa com assessoria, um artista que não vai conversar com o booker. Não dá. É o que o Lobato falou agora há pouco. Poxa, os artistas do mainstream estão conversando, sabe, gente? O Caetano está conversando, sabe? Porque o midstream não vai fazer isso. A gente precisa de artistas que façam isso, porque não é viável, não fecha a conta o empresário ficar nesse lugar. E não à toa, tantos empresários da nossa geração estão saindo fora. Tem um monte de empresário que começou junto com a gente que está saindo fora, que está correndo, está todo mundo desistindo, sabe? Ontem eu até ouvi uma piada engraçada na festa de abertura da Sim, que foi muito legal, por sinal. Eu ouvi até uma piada, eu estava conversando com um amigo e eu disse, nossa, reduzi meu casting, eu estou só com 2 artistas, eu já tive época que eu tive com 5, estou só com 2 artistas. Ele, então o que mais que você está fazendo? Estou trabalhando com marca, estou fazendo alguns trabalhos assim diferentes, que são diferentes do que eu sempre faço. Aí ele disse, você está fazendo uma coisa diferente, você está ganhando dinheiro, então? Aí eu disse, porque com os artistas eu não ganho, com as marcas eu ganho, então estou fazendo algo diferente, estou tentando viabilizar a empresa, sabe? Porque se a gente fica nesse lugar, não fecha a conta, gente, não dá. Eu vi agora, aliás, não é nem no mainstream, mega mainstream de sertanejos ali, estou trazendo informação, que tem os empresários, umas agências trabalhando com 50% artista, 50% a empresa, e ainda é descontado uma taxa de administração mensal. Então ele vira sócio do artista, meio a meio. Que é aquela história, até eles usaram o princípio da terra. Sabe, o cara lá tem os bois, você tem a terra com pastos. Juntos os dois, 50%, meio a meio. E nessa empresa que é criada, eles tiram a taxa de administração do escritório. O que é mais do que justo, não é? Então eu vi esse modelo, achei um modelo mais interessante e justo. E com certeza, se eu fosse conversar hoje com um artista, pegar um artista novo, seria nesse caminho. Sabe? Meio a meio e taxa de administração. Senão não é viável mesmo. Eu também já tive com 6 artistas, além de ser um inferno, daqui a pouco cadê o dinheiro? Sabe? Porque é muita despesa, você vê muito dinheiro circulando e tem hora que você vê que você está rodando dinheiro. Né? Então, eu acho inviável aquele... Porque quando foi criado esse padrão 20%, 30%, era quando as gravadoras entravam lá com 1,5 milhão. Então você entrava num negócio que já tinha 1,5 milhão, se você investisse mais dinheiro, tinha um negócio de 2 milhões. Agora não tem mais gravadora, sabe, que faça o negócio ser tão rentável e bom. Comigo não. Comigo não. Não tem isso. Bom, então é isso. Márcio, a gente tem mais uma pergunta ali já. Oi, boa tarde. Meu nome é Rico Ayad, eu sou cantor, compositor. E sou canivete suíço total. Não consegui ainda não fazer as coisas que, enfim, de repente seriam de outras funções, mas a minha equipe, na verdade, sou eu e alguns parceiros. A parceria é fundamental nesse processo. Mas, por exemplo, agora eu lancei um disco no final de julho, meu 2º disco de carreira autoral, voz e piano, esse 2º disco. E todo o processo desse disco eu fiz ele basicamente sozinho, assim, tipo, como a gente fala na Bahia, abri o caminho na peixeira mesmo, porque não tive muitas facilidades, assim. E, aliás, uma dica para quem também a Larissa, né, seu nome, que falou,
Uma das coisas que eu faço, por exemplo, para ficar fofo, né, é que eu tenho um personagem que responde os e-mails, que é o meu produtor, Rafael, que sou eu mesmo, e que responde os e-mails para... Ó, só para saber, isso é muito mais comum do que você imagina. Isso no mainstream, inclusive. Isso é ótimo, porque, tipo, eu não fico mal com ninguém, tô contando um segredo. Fulano, não sei o que, Vamos espalhar, gente. Rafael, que sou eu mesmo. Rafael nunca está nos mesmos lugares que eu, mas ele tem um WhatsApp próprio com uma foto de alguém que eu não sei quem é. E conversa com as pessoas, vez ou outra. Eu sou ator também, então às vezes eu falo por áudio, mudo a voz e tal. E tudo dá certo. Em relação às viagens, por exemplo, quando esse disco ele ia sair pela Biscoito Fino. Esse disco que eu lancei agora. Só que por questão de data e tal, eles estavam atrasados e tal, eu decidi lançar ele independente e assinei só com a editora deles. Mas enfim, rolaram os festivais, a gente teve até o festival lá da Biscoito agora, com o Festival de Cinema do Rio, que eu fui fazer e tal. Mas para não chegar sozinho, eu entro em contato sempre com algum produtor local. Por exemplo, fui fazer o show no Rio, aí eu tenho lá, quem é produtor no Rio, fulano, cara, você topa fazer só essa noite comigo, chegar comigo e sair comigo, portanto, topo, é na amizade. Aí o cara vai, eu não chego no lugar sozinho, chego com um produtor, que é meu amigo, passo o briefing todo para ele, mas em geral... Não é aquele do WhatsApp, né? Em geral... É amizade. Não, o Rafael, ele só cuida das coisas por e-mail, coisas... pessoalmente sempre tem alguém ou vou eu na cara de pau. Mas então, eu queria, na verdade, não é nenhuma pergunta, não, é mais assim, porque a Verônica falou uma coisa que eu fiquei na cabeça. Várias coisas eu anotei aqui no meu caderninho, mas a coisa do como criar a rede sem depender tanto de mim. Porque hoje eu ainda me vejo muito nessa... ok, não está errado isso, porque hoje em dia, no mundo que a gente, no mercado e tudo mais que mudou, o artista ele tem que realmente ter consciência do trabalho e do papel dele, não só como artista, mas como articulador de tudo isso, porque é a vida dele, né? É a minha vida. Então, tipo assim, eu não posso também colocar na mão de uma pessoa a minha vida e cruzar os braços. Eu tenho que estar ciente de tudo que está acontecendo. Esse disco que saiu, toda a parte de assessoria, por exemplo, quem fez fui eu. Na cara de pau. Saiu uma matéria sobre fulano. O Pedro fez. Hã? O Pedro, seu assessor? Não, eu? Não, o Pedro. O assessor é o Pedro. Exatamente. Mas nesse caso foi eu mesmo, o Rico. Saía uma matéria, eu vou dar uma dica aqui, eu estou abrindo todo o meu processo, mas vale a pena. Para vocês aprenderem, gente, um pouco. Eu, por exemplo, eu via uma matéria que saía com fulano de tal lançou um disco, aí saiu fulano de tal, mandou lá a matéria, olha gente, saiu uma matéria sobre o meu disco, aí eu ia lá, quem fez a matéria? Foi o João das Couves. Aí eu ia no João das Couves e falava, oi João das Couves, eu sou o Rico Ayad, acabei de lançar um disco assim assado, gostaria que você ouvisse. O cara ouvia. Nisso eu consegui várias matérias em jornais. Você quer entrar na minha equipe? Estou precisando, né? Eu estou precisando... Enfim, vamos lá. Então eu entrava em contato com o João das Couves e falava, cara, queria que você ouvisse meu trabalho e tal, numa boa assim. Escreve, não. Ouve meu trabalho, porque eu confio no meu trabalho. Se o cara der o play, eu sei que ele vai gostar. Porra. Então, tipo, ouve meu trabalho. E aí eu tive muito retorno legal, positivo disso, e saíram várias matérias por conta disso. E eu não pedi, eu só entrava em contato com as pessoas que escreviam e mandava. Então aí comecei a entender um pouco de assessoria. Então, basicamente, hoje o meu trabalho e tudo relacionado a ele está em mim, mas assim, cansa. Sinceramente, cansa. Eu acordo de manhã, sento a bunda na frente do computador e só saio dele de noite, mandando e-mail, tentando fazer coisa, organizando. E ainda tenho tempo de compor, ainda tenho tempo de que você tem que produzir coisa. Eu lancei o disco no final de julho, já lancei um single semana passada. Então, tipo, não pode parar. Esse aqui me fala, que é meu amigo. Rapaz, você não para, mas não pode parar. Não tem tempo para parar. E aí, como que eu vou fazer essa rede? Aí a pergunta da Verônica que ficou na minha cabeça. Como criar a rede sem depender tanto de mim? É viável isso? Eu ainda não entendi essa... Sabe? Porque por mais que eu tenha parceiros, ainda depende muito de mim. Mas é isso, eu acho que quando eu estava pensando como criar uma rede que não dependesse tanto de mim, eu estou falando de mim como empresária, que é o que a Elo levantou ali. Eu, como empresária, não acho que seja mais viável estar no cerne, como a gente falou na pergunta passada. Você que é artista, eu vou dar uma notícia péssima. É impossível criar a sua rede sem depender de você. Quando eu anotei aqui, eu ainda botei entre parênteses assim, será? Não, porque é isso, porque é o que a gente falou agora há pouco também.
A gente do lado de cá funciona em cima dos inputs de vocês. Sim. Então, assim, por mais que você consiga montar uma estrutura para ter a Carol como sua assessora de imprensa, você não vai mais ficar olhando quem fez a matéria e tal. Você vai ter uma pessoa que vai fazer isso. Mas você ainda estará com a rede dependendo de você, porque a Carol vai depender dos seus inputs para fazer o trabalho dela. Sim. Eu, como empresária, vou depender dos teus inputs. Quem está na estrada depende dos teus inputs. A Débora, que vai fazer tua estrada, porque você vai estourar já. Amém. Amém, ouviu amém? Amém. A Débora, que vai fazer essa estrada, ela precisa entender se você viaja às 6 da manhã, se você viaja ao meio-dia, ou se você chega tipo às 5 da tarde direto pro palco. Você precisa estar no centro da rede. É uma coisa também que a gente tá, acho que todo mundo aqui estava defendendo, que é isso, não tem mais o artista que fica à parte. Ótimo. Agora é o artista que está todos os dias trabalhando. Inclusive porque é a sua vida. Sim. Então você tem que trabalhar. Tem uma frase do Emicida que eu não lembro bem qual é, mas que é tipo, cara, só você tem esse sonho na face da terra. Se você não vai defender ele, quem vai? Exato. Ninguém mais. Então, ou você faz isso, ou ninguém vai fazer. Toda a turma, toda a equipe, todas as funções, cada profissional que a gente está sugerindo que esteja num desses lugares, vai estar à tua volta em torno dos teus inputs. Então, não tem o que fazer. Não vai ter como criar rede sem você. Acho que você vai poder criar uma rede em que você fique confortável. Em que você não fique exausto, em que você não fique sobrecarregado, mas, ao mesmo tempo, que esteja presente em todos os lugares. Porque sem o artista é impossível. Massa. E eu acho que tem esse momento também do artista de fazer a própria assessoria de imprensa ou de marcar a logística e fazer tudo, que também você entende o processo de quando você contratar uma assessoria de imprensa, de saber o processo. Então, assim, tem um show daqui a um mês, você não vai ficar falando um mês para falar com o jornal local, porque ele vai, você ligar toda semana, falando um mês não vai adiantar, entendeu? Sim. Não adianta. Então, assim, tem que ser 15 dias antes, 10 dias antes, para não atrapalhar o jornalista também, e para não atrapalhar o processo. Então, eu acho que você passando por essa experiência de, putz, é um saco ligar para o jornalista e fazer, mas saber como fazer, e é muito importante o artista se vender. Pegar o telefone e falar, então, porque é o que o assessor vai fazer também, é o que... Gente, ele está fazendo isso aqui agora. Exatamente. Maravilhoso. Tem até aquela pianista, né, fez um concerto, né, tocou pra caramba lá. Na hora que acabou, o fã foi lá e perguntou, e falou, olha, cara, eu darei minha vida para tocar como você. O pianista respondeu, foi o que eu fiz. Então é isso aí, você vai ter que dar sua vida pela sua carreira. É isso. Obrigado, gente. Valeu. Demais, galera. É isso. A gente já está meio encerrando mesmo. Muito bom o papo aqui. Tem alguém que já estava na fila de pergunta ou não, né? Dá tempo, então uma dando, dá? Quanto tempo tem? Uma rapidinha, vou pergunta bem direta, dá tempo. Aí a gente responde direto. E na verdade o papo está só começando, vai render aí agora muito, esses dias todos. A ideia é deixar todo mundo com essa porra atrás da orelha mesmo. Meu nome é Diego Reis, eu sou da banda Vivendo do Ócio, vendi o show da banda, tipo, o disco Pensamento é um Rima Todo, a gente participou de diversos festivais, chegou a dividir palco com o Luigi na Itália. E há muito tempo eu tenho tentado sair desse lance de vender show, porque eu sou batera e também sou compositor. E como ele ali também um canivete suíço. E quando a gente procura uma agência, a gente, por exemplo, eu já procurei até a pessoa, por exemplo, e tipo, a gente procura assim, pensando que dentro de uma agência o negócio é meio mais dividido, assim, as funções, sabe? Porque eu já contratei produtor, e o produtor, por exemplo, tipo, ele que virou o canivete suíço depois que, por exemplo, a gente contratou um produtor para agenciar a nossa carreira. E acabou que as coisas aliviaram um pouco para mim, que eu comecei a ter espaço mais para compor as músicas e dar andamento à carreira, mas ele acabou virando esse canivete suíço. E uma dúvida que a gente tem é como é dividido a agência de vocês, assim, como é dividida as funções, quem vende o show, se tem uma pessoa que faz o book, a outra pessoa da assessoria de imprensa, a outra pessoa... Acho que é uma pergunta bem simples, assim, mas que fica a dúvida na cabeça da galera, assim, muitas vezes. É bem legal mesmo, porque eu sempre acho interessante dar exemplos concretos nessas conversas, porque elucida. Na pessoa produtora, que é a minha empresa, eu tenho uma sócia, a Ana Paula. A Ana Paula faz toda a venda do show e booker, toda a parte de venda é com ela.
Eu faço toda a parte de gestão, de planejamento, e faço também as comunicações com gravadora, com os outros fornecedores, com assessoria de imprensa e tudo mais. Aí a gente tem, para cada artista nosso, a gente tem uma assessoria de imprensa contratada, terceirizada, e que, como o Lobato falou, ela é sazonal. Geralmente, quando a gente está lançando disco, quando a gente está lançando produto, quando é um momento mais recolhido, em que o artista não vai fazer nada, a gente mesmo fica dizendo não. Aí depende, eu ou a minha sócia. A gente tem terceirizado isso para todos eles. Eu tenho um road manager, eu tenho um produtor de estrada, todos. Isso eu faço questão de ter. E a gente tem uma pessoa que cuida de comunicação digital. Esses 3 são terceirizados, então assim, cada artista tem o seu. Não é que a minha agência tem um setor do digital ou um setor de imprensa, não. Cada artista contrata terceirizado a assessoria de imprensa, a comunicação digital e a produção de estrada. E quando eu falo produção de estrada, falo da equipe também, né? Cada um deles tem isso. Dentro do meu escritório, tem eu que faço a gestão, planejamento e comunicação com a gravadora e a minha sócia que faz a venda de shows. Isso é o que a gente tem dentro, alocado dentro do escritório. Aí, para fora, a gente tem essas outras 3 funções. Uma coisa que acontece, assim, a gente tem internamente, que a minha sócia quem cuida, uma editora, só que essa editora, ela funciona só com o Genesi, que é um artista que já está na casa há muitos anos. Os outros artistas têm as suas próprias editoras e cuidam das suas edições. Eu até dou um suporte um pouco nesse cuidado, nessa negociação com as editoras e tudo mais, mas é deles, é no nome deles, é uma função deles, que eu apenas suporto. Assim é como a gente funciona hoje. Já funcionamos de outros jeitos, mas hoje a gente funciona assim. Bem, falando da Let's Gig, eu faço a parte mais de gestão com a Verônica. Acabo fazendo um pouco de booking porque a gente faz mais a partir dos nossos contatos, da vivência que a gente tem, né? Mas eu tenho o Eduardo e a Luciana, que são os bookers mesmo, que é quem faz, cada um dividem as contas. A gente deve aumentar para mais 2 bookers novos para o ano que vem. E a partir desses bookers fazem o trabalho de venda. Depois que venda e fecha o show, ele caminha para outra equipe, que é a equipe de pré-produção, que a partir daí divide fazendo 2 partes. Uma parte de logística e todos os detalhes, o acompanhamento do que vai ser feito da parte de técnica, logística, receptivo, e uma outra pessoa que cuida da parte de financeiro, contrato e a execução da parte financeira, que faz isso na pré e faz depois na finalização. E a parte de estrada é a mesma coisa, a gente tem produtores de estrada parceiros, que são terceirizados. Geralmente a gente busca que o mesmo produtor siga com a mesma banda, na medida do possível. E ele assume toda a pré. Então, nosso trabalho vai até a pré, deixa a pré bem feitinha e entregue. A execução do show, ou a banda vai decidir sozinha, ou ela vai com o produtor de estrada, de preferência vai com o produtor de estrada, que é quem executa toda essa pré que a gente fez. E depois do show, a gente retoma para fazer a finalização, pagamento e os acertos, como a gente divide. A parte de comunicação a gente não faz, a gente tem a Inker, que faz, na verdade, a assessoria de quase todas as nossas bandas. E a nossa vontade, na verdade, é até ter alguma coisa de comunicação dentro da nossa estrutura, mas para dar um suporte para a assessoria, muitas vezes. Porque dá demanda e muitas vezes para fazer a nossa própria comunicação, que a gente tem também, a nossa própria, da agência mesmo, nossas ações nas redes, assim. Mas em termos de... e a gente cuida também do merchan das bandas. E pra gente tem uma pessoa específica que só cuida disso. Que só cuida, o André cuida só da parte de merchan. E ela faz toda a parte de conversa com a banda, dialoga com ela os objetivos, que tipo de merchan, o perfil que ele vai ter, conversa com os fornecedores, prepara, gera estoque e cuida da venda online e da venda física, que a venda física, no caso, geralmente é executada pela própria banda, pelo produtor de estrada, quem vai nas banquinhas juntos no show, e a venda online é a gente que cuida, é ele que faz essa gestão também. E a gente faz também, em alguns casos, só o merchan para algumas bandas. Então, bandas que a gente não faz o booking, não faz a gestão de carreira, mas a gente faz só o merchan. A gente está agora fazendo o merchan da Francisco Elombre. Bem, é isso. Então, só começando esse papo, muito legal. Valeu a todos aí que se empolgaram de vir ouvir. Tem um monte de palestra legal rolando. Bora dar continuidade a isso.